Vocês levaram para casa esta atividade aqui, ó, que ela tem 13 probleminhas. E eu vou ensinar um pouquinho para vocês sobre como responder cada um deles. Levaram também essa daqui, ó, que é o gabarito, que eu também vou ensinar para vocês como preencher. Vamos para a primeira situação? O primeiro probleminha era desse passarinho aqui, ó. Leia a informação a seguir. Existe no mundo em torno dele, e aí tem um número aqui, ó, de espécies de aves. E o que ele está perguntando? Qual é a pergunta dessa situação? Como que nós lemos esse número que está aqui? Vocês perceberam que a professora não leu ele, porque eu quero que vocês tentem ler. Então, vamos pensar. O nosso quadro valor de lugar, que é esse daqui, ó, ele é composto de unidade, que é a primeira ordem, a dezena, que é a segunda ordem, terceira ordem, que é a centena. Aí nós temos um espacinho, eu até mudei de cor para vocês verificarem isso daqui, porque nós estamos mudando de classe. A primeira ordem da segunda classe se chama unidade, mas de milhar. Daí nós temos a dezena de milhar na quinta ordem e a sexta ordem é a centena de milhar. Muito bem. Se eu fosse escrever para vocês um número assim, ó, como que eu iria ler esse número? Então, eu vou sempre contar assim, 1, 2, 3, e sempre tem um espaço ou tem sempre um pontinho, porque é para separar uma classe da outra classe. Essa classe simples da classe da unidade de milhar. Então, como que eu vou ler? Eu vou pegar esses três e vou tampar eles. E vou ver qual que é o número que está aqui na frente. Ah, é o 8. Sabe como que eu vou ler esse pontinho? 1000. O nome desse pontinho, eu vou ler 1000. 8000. E aí eu abro atrás e vejo 420. Vamos para mais um exemplo. Do mesmo jeitinho que nós fizemos aquele anterior lá. Vou tampar esses três aqui, ó, tá? E vou colocar o pontinho aqui, ó. E como que é o nome do pontinho? 1000. Quem que está na frente? Qual que é o número que está na frente do pontinho? É o número 16. Então, eu vou ler 16.000. Ah, mas tem o restante. O restante eu já sei que é 439, certo? Então, a mesma coisa aqui. Vocês vão ver aqui, ó. Eu tenho este número aqui, ó. Que está ali. Eu vou copiar aqui, ó. Lembram lá? 1, 2, 3. Vou colocar o espacinho ou o pontinho. E aí, como que eu vou ler? A primeira situação diz assim: 1.426. Será que essa é a alternativa correta? 1.426. Será que é essa daqui? Ou será que é 10.426? Ou na letra D, 10.026. Então, vocês vão escolher, vão verificar qual é a alternativa correta. Procurem atentamente. Vamos tentar fazer o melhor que nós podemos. Bem, se vocês fazem de conta que tivesse marcado a letra C na número 1, então eu vou lá no gabarito e vou olhar número 1, porque nós acabamos de responder a pergunta número 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, número 1, na linha A, B, C. Então, eu marquei a letra C. O que é para eu fazer? Para eu marcar ela inteirinha, sem passar para fora, preencher ela totalmente. Estão vendo? Desta forma aqui, ó. Na número 2, nós temos a seguinte situação. O censo 2000 do IBGE verificou a distribuição da população na cidade de Curitiba por bairros. As fotos abaixo mostram os bairros do Pilarzinho e de Santa Cândida com o respectivo registro do número de habitantes. Então, lá, o censo lá do ano de 2000 fez uma pesquisa e descobriu que lá no bairro do Pilarzinho continham 27.907 habitantes. E no bairro de Santa Cândida,
27.870. Muito bem, verificado a situação, nós temos que olhar a pergunta desse problema. Qual é a decomposição do número de habitantes do bairro que tem a menor quantidade de pessoas? Tá vendo como é importante a gente observar bem a pergunta? Porque distraidamente a gente poderia fazer a maior e aqui ele está perguntando a menor. Então eu já fiz para vocês aqui, ó, a resposta dessas situações. Letra A, eu tenho 2 vezes o 10.000. Quanto que é 2 vezes o 10.000? 20.000, né? Mais 7 vezes o 1.000, que vai dar 7.000. Com mais o 20, 27.000. E a professora já registrou aqui, ó. Mais 9 vezes o 100, que vai dar 900. Só que ainda não terminou, porque eu tenho mais 7 vezes o número 1, que é igual a 7. O total dessa questão vai dar 27.907. Na letra B, 20.000 mais 7.000 mais 900 mais 70. Então, verifiquem que aqui, ó, tem uma pequena diferença aqui da ordem. Isso muda totalmente o número. 27.970. Na letra B, eu tenho 27.000 mais 8 vezes o 100. Ó, mudou lá, ó. Não é mais 9, são 8 vezes o 100, que dá um total de 800. Mais 7 vezes o 1, que é 7. 27.807 e não 907, como nós tínhamos lá em cima. Na letra D, 27.000 mais 800 mais 70. 27.870. Vamos comparar então agora, só falta verificar qual dos dois é o menor. Alguns de vocês já sabem, tenho certeza. Montando o primeiro, então, 27.907. Muito bem. Agora, nós temos o segundo número, que é 27.870. Certo? Montei para vocês os dois bairros, o bairro do Pilarzinho e o bairro do Santa Cândida. Muito bem. Agora, nós temos que verificar qual dos dois é o menor. E aí, procurar o número aqui, marcar a alternativa correta. Nós vamos verificar qual deles é o menor aqui. Marcar qual é a alternativa correta, certo? Do menor número. E aí, marcar lá no gabarito. Número 3. Vânia desenhou um pentágono e deixou algumas partes em branco, como você pode ver na figura ao lado. Qual é a fração do pentágono que a Vânia deixou em branco? Primeiro, o que é um pentágono? É uma figura que tem 5 lados. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 lados. Ela deixou 2 partes em branco. Ela pintou essas 3 aqui, ó, certo? O que é uma fração? Nós temos 4 exemplos aqui. A letra A, letra B, letra C e letra D. Sempre a fração, nós temos esse traço que significa divisão. Na parte de baixo é o denominador, que significa quantas partes eu dividi a minha figura. Então, em quantas partes está dividido essa figura? E quantas partes foram pegas? Eu fiz aqui para vocês, para deixar um pouquinho maior, dá só uma olhadinha. Nós temos aqui a representação, então, aqui, ó. Olha, eu tenho uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 e a 5ª parte. Então, eu dividi isso daqui em 5 partes. Então, o denominador é sempre quantas partes eu dividi. 1, 2, 3, 4, 5. O numerador, que é a parte de cima é o numerador. Quantas partes eu peguei. Então, eu peguei quantas partes eu pintei. Então, a parte de cima é o numerador
que significa quantas partes eu peguei, eu pintei, certo? Então, abaixo, parte de baixo, quantas partes eu dividi, e em cima o numerador, quantas partes eu peguei. Então, vejam que nós acabamos de descobrir que embaixo é quantas partes eu dividi e em cima quantas partes eu peguei. Então, nesse caso aqui, ó, observando o desenho, o meu denominador é 1, 2, 3, 4, 5. O meu denominador, que é em quantas partes eu dividi, é o 5. E quantas partes eu peguei? 1, 2, 3. Então, seria 3/5. Mas vejam que a nossa pergunta não é quantas partes eu peguei, e sim qual é a fração do pentágono que a Vânia deixou em branco. Então, essa daqui é a fração que foi pega, que foi pintada. Mas e a fração que foi deixada em branco? Vamos pensar. Embaixo, o meu denominador vai continuar daquele jeitinho lá, quantas partes eu peguei. Vai mudar a parte de cima, que é quantas partes foram deixadas em branco. O meu denominador continua igual, tá? Então, dá uma observada aqui, ó, que o meu denominador vai continuar igual, porque foi quantas partes eu dividi. Vai mudar a parte de cima, porque não é o 3 que foi pego, mas sim a parte que foi deixada em branco. Então, é só observar aqui. Se é lá na letra A, 3/5, na letra B, 3/2, ou na letra C, 2/5, ou na letra D, 2/3. Número 4. O Tiago e o Júlio foram para uma pizzaria. Eles pediram uma pizza de 2 sabores. O Tiago comeu 2/4 da pizza e Júlio comeu 3/6. Em relação à quantidade de pizza que cada um comeu, é correto afirmar que os dois comeram a mesma quantidade de pizza? Será que os dois comeram a mesma quantidade? O Tiago comeu mais pizza que Júlio? O Júlio comeu mais pizza que Tiago? O Júlio comeu menos pizza que Tiago? Nossa, e agora? Vamos pensar? Nós temos aqui uma pizza. Olha só, a professora colocou ali uma pizza inteirinha. E aí, o Tiago comeu 2/4. O que são 2/4? É eu pegar uma pizza e cortar ela em 4 partes, certo? Estão verificando aqui? Dividir a pizza lá em 4 partes. Eu coloquei embaixo aqui para vocês poderem verificar que é o mesmo tamanho que está lá em cima, certo? Os dois representam a mesma quantidade de tamanho. Então, ele comeu essas 2 partes aqui, certo? Esta foi a parte que o Tiago comeu. Mas o Júlio, ele comeu 3/6. Então, eu vou dividir novamente essa pizza em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividi ela em 6 partes. O Júlio comeu 3/6. Então, ele comeu 1, 2, 3, certo? Então, eu vou tirar essas 3 partes aqui que sobraram. O Tiago, ele comeu 2/4. Então, ele comeu essas 2 partes. Vou tirar essas 2 partes aqui. Só vou deixar o que os dois comeram. Agora, vejam. Será que ficou mais fácil, então? Será que a alternativa A, os dois comeram a mesma quantidade de pizza? Ou a letra B, Tiago comeu mais pizza que Júlio? Será que ele comeu mais? Júlio, na letra C, Júlio comeu mais pizza que Tiago? Na letra D, Júlio comeu menos pizza que Tiago. Observem bem aqui e marquem a alternativa correta. Não esqueçam do gabarito. Questão número 5. Uma formiga estava se deslocando sobre uma reta numerada. Ela parou em um ponto cujo número fracionário é equivalente a 1/5. Observe, então nós temos uma reta numerada aqui, mas ele não tem 1/5. E agora? Como que nós vamos descobrir aonde que está o 1/5? Em que ponto da reta numerada a formiga parou? No ponto M, será que foi aqui no ponto M, no ponto P, no W ou no K? Como que nós vamos descobrir?
Vamos pensar? A professora trouxe aqui para vocês a nossa forminha do 1 inteiro, certo? Então, aqui nós temos 1 inteiro. Lá no ponto M, nós temos 2 décimos. No ponto P, nós temos 1/3. No ponto W, 1/2. Vamos começar por 1/2? 1/2 é eu pegar o meu bolo e dividir na metade. Será que 1/2 é a mesma coisa que 1/5? Eu vou colocar aqui para vocês 1/5. 1/5 é esse daqui, ó. Observe. Será que 1/2 é igual a 1/5? Não, né? Então, não é lá no ponto W. Nós temos que saber qual será que é a referência que está esse aqui. O próximo que nós temos lá é 1/3. Então, no ponto P, ele diz que é 1/3. Vamos colocar lá o ponto P, 1/3. Será que 1/3 é igual a 1/5? Também não é, né? Vamos para 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8. Será que 6/8? 1, 2, 3, 4, 5, 6 é igual a 1/5? Acho que não, né? E aí, nós temos o último, que são 2 décimos. Então, vamos colocar lá os 2 décimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Será que 2 décimos é igual a 2/5? Será que se eu pegar 2 desse, vai ficar igual a 1 desse? Qual será que era o ponto que estava se referindo? Será que ficou mais fácil agora? Vamos dar uma olhadinha? Então, nós temos o 2 décimos aqui, ó, né? E nós temos 1/5 lá. Nós já vimos que 1/2 não é porque ele passa da metade. Então, vocês vão verificar qual dessas situações, qual é a letra que corresponde a 2 décimos. Se é 1/5, será que é 2 décimos, 6/8, 1/2 ou 1/3? Eu acho que vocês já descobriram, né? Então, agora é só marcar ali e depois no gabarito. Número 6. Lembra sempre que a professora explicou. Leitura pausada, prestando bastante atenção, olhando o primeiro ponto, se entendeu tudo direitinho até o primeiro ponto. Se conseguiu entender, leia mais um pouquinho até o segundo ponto e prestando bastante atenção na pergunta. Então, vamos lá. 10 minutos de chuveiro ligado durante o banho consomem aproximadamente 140 litros de água. Então, o que eu entendi até esse ponto? Que tem um chuveiro que, se ficar 10 minutos ligado, vai gastar 140 litros de água. Por esse motivo, José resolveu diminuir o tempo de banho para 5 minutos. Pois assim reutilizará 50% da quantidade de água. Então, o que eu entendi no segundo ponto? Na segunda frase, que o José, que era o dono desse banheiro, ele resolveu diminuir em 5 minutos. Então, primeiro eu tinha 10 minutos. Aí, ele trocou por 5 minutos, ou seja, a metade. Quantos litros de água serão economizados em um único banho? Então, vamos verificar. Olha só, trouxe para vocês aqui uma ilustração. Este primeiro representa 10 minutos de banho, certo? Olha só quanta água gasta. Então, gasta 140 litros com 10 minutos de banho. E se for com 5? 5 não é a metade de 10? Então, se aqui foi gasto 140, aqui vai ser a metade. Como que eu acho a metade? Fazendo aquela divisão. Estão lembrados? Como que eu faço a divisão? Divisão, primeiro eu pego 140 e vou dividir na metade. Divisão é esta caixinha aqui, ó, tá
tá? Lembram disso? Que se chama chave? Agora, qual será que é o número que vem aqui dentro? Como que eu vou descobrir que número que representa a divisão pela metade? Lembram da metade da maçã? Em quantas partes eu divido, certo? Então, dá só uma olhadinha nas alternativas aqui. Depois que vocês fizerem essa operação da divisão, verifica se a conta, se o resultado de vocês tem aqui nessas alternativas. A primeira alternativa é 50 litros. Será que são 50 litros que ele economizou? Será que em 5 minutos ele vai gastar 50 litros? Ou será que é a letra B, 70 litros? Ou a letra C, 90 litros? E a letra D, 100 litros. Não esqueça de marcar certinho lá no quadradinho, lá do gabarito. Número 7. Hoje saiu um ônibus de Curitiba com destino a Porto Alegre. Então, eu li até o primeiro ponto e o que eu entendi? Que tinha um ônibus que saiu daqui da cidade de Curitiba e foi até Porto Alegre, certo? Continuando. O motorista fez a primeira parada após percorrer 305 quilômetros. Então, ele deu uma paradinha, ele andou um pouco, 305 quilômetros, e depois deu uma parada. Depois dessa parada, ele percorreu mais 437 quilômetros e chegou ao seu destino. Então, ele fez uma parada e depois ele andou mais um pouco. Qual a distância total percorrida por esse ônibus? Então, vamos à nossa explicação? Então, vamos ver. Aqui nós temos a nossa pista, certo? Então, o ônibus estava aqui, saiu aqui de Curitiba, certo? Ele andou um tanto, eu não tinha ônibus, então eu fiz aqui, vou fazer aqui com o carrinho. Ele andou um tanto, não chegou até o final, ele andou até aqui e até aqui ele andou 305 quilômetros. Só que ele não tinha chegado ao seu destino ainda. Ele teve que andar mais um pouco. E para chegar lá na cidade de Porto Alegre, ele teve que andar mais 437 quilômetros. Então, que conta será que eu vou fazer? Para descobrir quanto que ele andou ao total, certo? Façam a operação, a conta aqui do ladinho, e aí verifica se o resultado que vocês tiveram, se ele tem aqui. Se ele não tiver, é porque alguma coisa não está correta. Então, aí você refaz tudo novamente. Presta bastante atenção. A letra A diz assim, 712 quilômetros, letra B, 732 quilômetros, letra C, 742 quilômetros e a letra D, 832 quilômetros. Então, uma dessas alternativas está correta. Aí vocês assinam, marcam lá no gabarito. Leitura agora da situação número 8. O Roberto, ele comprou ingressos para seus 4 filhos irem a um show. Então, quem que foi ao show? 4 pessoas, 4 crianças, né? Então, mas o Roberto foi? Não, né? Aqui está dizendo que foram só os 4 filhos, foram as 4 pessoas só. Sabendo que ele gastou R$222 ao todo. Quanto ele pagou por cada ingresso? Então, vamos pensar, se eu tinha 4 pessoas, 1, 2, 3, 4, certo? Para todas essas, ele gastou 222, todos eles juntos, certo? Mas agora eu quero saber quanto que ele pagou para esse aqui, quanto ele pagou para esse aqui, quanto que ele pagou para esse e quanto que ele pagou para esse. Então, que conta que eu tenho que fazer para descobrir quanto pagou para cada um? Então, eu peguei isso daqui e fui dando um tanto para esse, um tanto para esse, um tanto para esse, um tanto para esse, certo? Lembraram da conta? Qual que era? Da qual operação? Então, é aquela operação que tem aquela chave, que significa divisão. Eu estou dividindo este valor aqui, ó, para 4 pessoas. Lembram que eu tenho que fazer a tabuada aqui do lado para poder descobrir qual que é o número que vai aqui embaixo no resultado? Vamos só retomar um pouquinho? Eu tenho lá na frente 2 centenas, que é esse número que está aqui. Esse 2, do jeitinho que ele está aqui, eu posso dividir para 4 pessoas? Ó, 2.
Dá para dividir para 4? Não, né? Então, eu vou pegar o outro 2 junto. Eu vou formar o número 22 e vou procurar o número 22 aqui, mas não tem. Só tem o número mais perto dele, que é o número 20, aqui no resultado. Esse 20 do resultado, eu coloco ele aqui, ó. Estão lembrados? E faço a subtração. Mas antes de eu fazer a subtração, eu tenho que descobrir quem é que vem aqui. Então, eu vou pegar o número ali do meio, porque eu tinha 20 dividido para 4 e deu 5 para cada um. Então, este 5 vem aqui. Faço a conta de menos e aí eu continuo a minha conta, a minha operação, fazendo o restante do número, que esse 2 vai ficar aqui do lado do que vai sobrar aqui, certo? Boa sorte, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vamos para número 9. Joaquim quer fazer um sanduíche. Então, o que eu entendi? Que nós vamos ter sanduíche para o lanche da tarde. Olha só que gostoso. Sua mãe disse que ele pode escolher um tipo de pão e um tipo de recheio. Veja as opções. Então, a mãe dele colocou lá na frente dele lá 2 tipos de pães. Um pão fatiado ou o pão francês. Então, ele podia escolher qualquer um desses 2, né? Para poder fazer o sanduíche dele. Mas ele podia fazer o sanduíche dele, o pão fatiado com o queijo, ou o pão fatiado com o ovo, ou o pão fatiado com o salame, certo? Ou ainda o pão francês com o queijo, com o ovo ou com o salame. E aí, eu queria saber o seguinte, olha só o que está escrito. Combinando um tipo de pão com um tipo de recheio, quantos sanduíches diferentes o Joaquim pode fazer? Vamos tentar pensar? Olha só o que eu trouxe para vocês. Uma tabelinha. Essa tabelinha, ela nos auxilia para nós descobrirmos quantos pães, quantos sanduíches diferentes nós poderíamos fazer. Então, vamos começar. Aqui, ó, é a linha do pão fatiado. Então, eu vou pegar o pão fatiado e vou distribuir nessa linha aqui, porque nós tínhamos 2 opções de pães, ou o pão fatiado ou o pão francês. Então, vamos fazer primeiro com o pão fatiado. Peguei um pão fatiado, olha só que gostosinho, mas essa coluna é do queijo. Então, eu vou colocar um pão fatiado com queijo. Olha só, já fiz um sanduíche, mas eu posso fazer diferente ainda. Eu posso pegar aqui o pão fatiado e eu posso colocar o ovo neste pão fatiado. Já são 2 jeitos de fazer. 2 tipos de sanduíche. O terceiro tipo de sanduíche com o pão fatiado é o pão fatiado com salame. Só com o pão fatiado nós já temos 3. E como será que nós vamos fazer agora com o pão francês? Da mesma forma, vou pegar um pão francês com o queijo fatiado. Aí eu pego o pão francês com o ovo, que também deve ficar uma delícia. Aí, nós vamos ter a outra opção com o pão francês e o salame. E assim, é só descobrir quantos tipos de sanduíches nós podemos fazer. Nós podemos fazer dessa forma, representando na tabela, ou mesmo fazendo uma conta aqui. Estão lembrados do qual conta que é? Viram quantas vezes a professora repetiu o mesmo número? Qual é a conta que tem lá? Sempre o mesmo número. Sempre o mesmo número e a gente encontra o resultado. Então, pensem, podem fazer o desenho aqui do lado, não tem problema. Podem desenhar, não precisam apagar. A professora gosta de ver o raciocínio de vocês. Aí, verifiquem qual dessas alternativas é a correta, assinala bem certinho e não esquece do gabarito. Mais uma questão para nós resolvermos, dessa vez, a número 10. Para vencer neste jogo de cartas, o jogador deve obter como resultado das cartas tiradas por ele a soma 100. Observe a jogada de Júlia. Será que vocês entenderam direitinho? Então, vamos pensar. É como se fosse uma balança. O lado de cá é igualzinho ao lado de cá.
certo? Uma balança, os dois são iguais. Por isso que tem esse sinal de igual aqui no meio. Então, esse 100 é a mesma coisa que eu pegar todas essas cartas aqui, ó, e também dar 100, certo? Então, aqui tem 100 e todas essas cartas têm 100. Mas viram aqui, ó, que tem uma carta que ela está em branco? Eu quero descobrir qual que é a carta, qual que é o número que vem aqui nessa carta. Como que nós podemos fazer? Vejam, eu deixei aqui para vocês verem. Maior. Eu tenho o número 100 aqui do lado de cá. Aí, eu vou colocar o sinal de igual, porque o 100 é igual ao 20, mais o 16, mais o 18, mais o 32 e mais essa carta aqui, que eu não sei qual que é. Como será que eu posso descobrir? Uma das formas de vocês fazerem é somando todas essas aqui e verificando qual é a diferença depois desse daqui com aquele de lá, qual número está faltando. Ou outra estratégia é vocês pegarem a nota de 100 e tirarem o 20, fazerem a primeira conta. Aí vem o resultado, certo? Depois, pega aquele resultado e tira este próximo. Novamente vai sobrar um tanto, que vocês vão tirar com esse, por esse, e vai sobrar aquele lá. Então, vocês podem fazer a forma que vocês acharem melhor. Não esqueçam, podem desenhar aqui, deixem o raciocínio de vocês. Não precisa apagar as contas. Eu gosto de ver como vocês estão pensando. E aí, as alternativas são A, 14, B, 34, C, 46, D, 64. Número 11. Uma escola organizou uma aula externa no Jardim Botânico. Então, o que aconteceu até o primeiro ponto? Uma escola resolveu fazer um passeio lá no Jardim Botânico para descobrir algumas coisas que existem lá. Muito legais, por sinal. Para levar os estudantes e professores, foram usados 4 ônibus e um micro-ônibus. Então, foram 5 veículos, 4 ônibus grandes e um pequeno. Em cada ônibus foram 32 estudantes, mais 2 professores para auxiliar os estudantes, tá vendo? Então, foram 34 pessoas no total em cada ônibus. No total, em todos os ônibus e também no micro-ônibus, foram 158 pessoas para o Jardim Botânico. Eu quero saber, olha a minha pergunta. Quantas pessoas foram no micro-ônibus? Como que nós vamos descobrir? Vamos tentar fazer um desenho? Então, olha só. Foram um ônibus. Neste ônibus foram 32 crianças mais 2 professores. No segundo ônibus, 32 crianças mais 2 professores. No terceiro ônibus, 32 crianças mais 2 professores. No quarto ônibus, 32 crianças mais 2 professores. Mas a minha pergunta é, quantos foram aqui neste micro-ônibus pequenininho? Como que nós vamos descobrir? Eu sei que se eu fizer uma conta para descobrir quantas pessoas foram nos 4 ônibus, já vai ser meio caminho andado. Porque eu sei que no total, aquelas pessoas com este foi 158. O total de todas as pessoas. Total. Então, se eu descobrir quantas foram aqui, que conta que eu tenho que fazer para descobrir quantas foram aqui? Olha só, bem fácil. Eu primeiro tenho que descobrir quantas foram aqui. Aí, é só encontrar a diferença aqui do total. Como que eu descubro a diferença? Que conta que eu tenho que fazer? Então, eu vou fazer 2 contas. Uma para descobrir aqui e outra para descobrir quantos vão aqui. Será que vocês conseguem? Se vocês encontrarem o resultado, verifica se é uma daquelas que estão aqui, certo? Se não tiver, você retorna, pensa novamente, porque a resposta está aqui. É uma dessas aqui, combinado? Número 12. Vamos ler atentamente, pausadamente, para poder descobrir o que é que está falando o nosso problema, para nós podermos entender o que está escrito aqui.
Com 1 litro de leite e 8 colheres de chocolate em pó, é possível preparar 4 copos de achocolatado. Então, já tem até o próprio desenho aqui. Nós temos 1 litro de leite e 4 copos de chocolatado. Tá vendo? Olha só, 1, 2, 3, 4. Muito bem, já entendi o que está falando. Mas qual que é a pergunta? O que eu quero saber com isso? A pergunta está aqui, olha só como é importante. Quantos copos de achocolatado são possíveis preparar com 3 litros de leite? Então, com 1 litro, eu posso preparar 4. E com 3 litros? Será que vocês podem fazer aqui o desenho para poder completar? Pode sim. Pode fazer a conta? Também. Então, vejam que eu trouxe aqui para poder representar para vocês. 3 litros de leite. 1, 2, 3. Com 1 litro de leite, vocês já sabem que são possíveis fazer 4 copos de achocolatado. Olha só. Com outro litro, eu tenho que fazer mais 4 copos, certo? Olha só. Estou colocando aqui. E mais 1 litro, eu vou colocar quantos copos aqui? Então, é só vocês verificarem quantos deu no total. A professora não terminou aqui, ó, tá? Para vocês poderem terminar. Então, com 1 litro de leite, eu fiz 4. Com 2 litros de leite, eu fiz mais uma vez o 4. E com 3 litros, tá faltando completar. Então, façam a conta, façam o desenho, verifiquem se a resposta de vocês está aqui dentro, né? Se é uma dessas, se estiver, faz o xizinho e aí é só vocês completarem o gabarito. Número 13 e a última questão. Olha só, chegamos ao final. E essa é bem legal de fazer, bem facinho. O álbum de figurinhas de Roberto tem 108 páginas. Então, o que eu entendi até o meu ponto? Que tem um carinha chamado Roberto, que ele tem um álbum que tem 108 páginas. Continuando a nossa leitura. Ele já preencheu a metade do álbum com figurinhas. Olha só como é importante essa palavrinha aqui, ó. Metade do álbum. Então, ele já encheu tudo? Não, né? Só a metade. Metade eu dividi em quantas partes? Quantas páginas faltam para o Roberto completar o álbum? Até a professora acabou de falar. Então, eu tenho o 108 e eu vou dividir. Dividir, então, eu vou fazer a chave em quantas partes que é para dividir na metade? Dividir em 2. Então, eu vou fazer aqui a tabuada, certo? E vou procurar qual é o número. Vamos pensar. 1 dá para dividir para 2? Não, né? Então, eu vou pegar o 0 junto. Vai ficar o 10. O 10 eu vou procurar no resultado aqui da minha tabuada que eu vou fazer, tá? Procurem, encontrem o resultado, anotem aqui e que bom que vocês estão se esforçando. Parabéns para vocês!